Graça e paz, bem-vindos a este canal e à sexta mensagem da série Fundamentos da Oração. A mensagem de hoje é baseada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículos do 5 ao 15. E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui temos instruções para uma oração sem hipocrisia. Oração, intercessão, súplica, pedido. Hipocrisia, afetação de qualidades ou sentimentos louváveis, onde há fingimento, simulação, representação, mostrar aquilo que não é, agir como ator. Mostra o que deve e o que não deve ter em uma oração. Nota que aqui há dois conselhos importantes quando se decide orar: o que não se deve fazer ou dizer durante uma oração e o que se deve fazer e dizer em uma oração. Este livro, ou Evangelho, foi escrito por Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus. Sua escrita se deu possivelmente entre os anos 50 e 70 depois de Cristo. Mateus escreveu inicialmente para a instrução dos judeus e tinha por objetivo provar que Jesus é o rei dos judeus, o rei de Israel. Por isso Mateus cita mais o Antigo Testamento do que qualquer outro evangelista. Nesse texto de Mateus 6, do 5 ao 15, Jesus nos mostra o que é desnecessário em uma oração e, em seguida, o que é indispensável em uma oração que agrada a Deus. Também precisamos tomar cuidado com o que nos motiva a orar, se é agradar a Deus ou ser visto pelos homens. Nos alerta o Senhor Jesus nesse texto. Os versículos 5 e 6 nos aconselha a eliminar a hipocrisia. O propósito de uma oração deve ser, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Quando se ora para obter elogios, talvez até alcance esse objetivo, mas não a resposta de Deus. O problema não era a oração pública,
mas a direção que se dava a seus objetivos, o de serem vistos pelos homens. Evite a exposição pública se a sua intenção não é agradar a Deus. Esteja em secreto com o Pai e esteja em público em seu nome apenas quando a sua intenção é glorificá-lo. Os versículos 7 e 8 nos aconselham a eliminar as vãs repetições. As repetições sem sentido, como a questão dos mantras e das rezas. Mantra, que significa repetições de palavras ou frases, rituais que servem geralmente para a invocação de deuses estranhos. Reza, que significa recitar prescrições religiosas, pronunciar preces de terceiros, repetir o que outro escreveu. Não é uma crítica a uma oração persistente. Não tente ser parecido com aqueles que buscam glória para si, mas glorifique a Deus com sua oração. Os versículos 5, 7 e 8 nos mostram o que não se deve fazer e ou falar em uma oração. Os versículos do 9 ao 15 nos mostram o que é indispensável em uma oração que agrada a Deus. Os versículos 9 e 10 nos mostram como invocar o nome de Deus. Como filhos adotivos, invocar a Deus como Pai é reconhecer a sua santidade, entender sobre o seu reino e reconhecê-lo. Reconhecer e viver de conformidade com a sua vontade. Nota que as primeiras petições estão ligadas com o cumprimento da vontade de Deus. A adoração ao seu nome, o reconhecimento de sua santidade, a expansão do seu reino e o cumprimento de sua perfeita vontade. As petições dos versículos do 11 ao 13 estão ligadas às nossas necessidades diárias e dependências do Senhor. O pão, o perdão e a proteção. O pão, o necessário para a nossa vida diária. O perdão, o necessário para a nossa comunhão com Deus e com o próximo. A proteção nos mostra a dependência de Deus, pois só Ele pode nos ajudar a não cair em tentação e nos livrar das ciladas do maligno. E no fim do versículo 13 a gente vê uma exaltação. A oração termina com uma expressão de louvor, como fez Davi em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos do 10 ao 13. Os versículos 14 e 15 nos impõem uma condição. Quer o perdão de Deus, perdoe o seu próximo, conforme o versículo 12. O princípio do perdão pregado aqui por Jesus parece ser o que somente o povo da graça sabe como aceitá-lo, como podemos ver em Mateus 18, do 21 ao 35. O Senhor nos perdoou uma dívida que nos era impossível pagar. Portanto, devemos nós fazer o mesmo ao nosso próximo que pecar contra nós. Liberar perdão é algo que devemos fazer diariamente, principalmente aos arrependidos, conforme Mateus 18, 21 e 22 e Lucas 17, do 3 ao 5. Este texto é um modelo extraordinário para nos conduzir em uma conversa agradável com Deus. A nossa comunhão com Deus está ligada à nossa capacidade de perdoar o nosso próximo, conforme Mateus 6, 14 e 15, e perdoar e amar os nossos irmãos, conforme Mateus 18, 21
e 22 e Lucas 17, 3 ao 5, além de João 13, 34 e 35, bem como 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21. É preciso temor e santidade para falar com aquele que é santo na sua essência, como nos afirma 1 Pedro 1, do 14 ao 17. Se desejamos que nossas orações cheguem ao trono de sua graça, segundo Apocalipse capítulo 8, versículos 3 e 4. Conclui-se que não basta orar a nosso modo, mas que é preciso cumprir os propósitos de Deus na nossa oração. Não desprezar seus fundamentos, nem quebrar seus princípios. Lembre-se, esse texto é um modelo perfeito de oração.